Se você não entender essas três palavras, você nunca entenderá a cruz de Cristo por completo. São várias e várias dúvidas que chegam até mim, porque eu sou um professor de teologia, sou o Thiago Inácio, esse é meu canal, seja bem-vindo ao meu canal. São várias dúvidas que chegam até mim sobre a cruz de Cristo. Tiago, por que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? Por que os pastores no culto de domingo falam que Jesus nos salvou? Por que Jesus perdoou os nossos pecados? Eu nem era tão ruim assim. Eu era um cidadão de bem, uma pessoa de bem. E cheguei na igreja, me senti bem na igreja. Então são várias dúvidas que chegam até nós. Só que quando a gente vai para o tema salvação, quando a gente vai se aprofundar, mergulhar um pouco mais na questão da salvação de Cristo Jesus em favor da humanidade, a gente vai encontrar alguns termos, algumas palavras na nossa leitura bíblica que às vezes não fazem muito sentido. Então eu separei aqui, tem mais, mas eu separei três palavras, três termos que são usados na leitura bíblica que são muito importantes para a gente entender a obra, a totalidade da obra de Cristo na cruz do Calvário. E eu tenho certeza absoluta que se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai sair desse vídeo com uma fé mais madura em Cristo. E eu arrisco a dizer que você vai sair desse vídeo mais agradecido, mais rendido, louvando ao Senhor por tamanha salvação que alcançou a sua vida. Então fica aqui comigo que a terceira palavra você vai se surpreender e vai te confrontar. Tenho certeza do que eu estou dizendo. A primeira palavra, para a gente entender a completude, a totalidade da obra de Cristo, para nós entendermos de fato a cruz de Cristo, é a palavra redenção. Cristo pagou o preço da nossa liberdade. Mas por quê, Tiago? A gente precisa dar uma viajada nas Escrituras Sagradas. Deus cria o homem, Adão, e a mulher, Eva, em perfeito estado. Quando Deus cria todas as coisas, inclusive o ser humano que eu acabei de dizer aqui, chamado de Adão, ele disse o quê? Viu Deus que era bom. Então toda a criação de Deus era boa. Só que aconteceu um detalhe, né? Veio lá o capetinha, misturado de serpente, e enrolou Eva, né? Deu uma dialogada com Eva, sua persuasão é gigante, e Eva comeu do fruto que Deus tinha dito para ela não comer, ofereceu ao marido, o marido comeu também, e ambos pecaram contra o Senhor. Se você for se aprofundar um pouco mais nessa questão do pecado, do ser humano ter se afastado de Deus, eu te aconselharia a ler livro de Romanos. Tarefa para você de casa aí, leia livro de Romanos, que você vai entender isso de uma forma extraordinária e mais profunda. Paulo diz a respeito desse pecado que por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão. E pelo pecado ter entrado no mundo, a morte foi legada a todos os seres humanos. Paulo nos ensina em Romanos que todos os homens pecaram e estão afastados de Deus. Ou seja, a gente conclui que o ser humano estava afastado de Deus, corrompido em seus próprios pecados, por seu próprio desejo, por sua própria vontade, o ser humano sempre escolhe ficar longe de Deus. Queria trazer uma metáfora aqui para você. A gente é mais ou menos igual a um porquinho. Você pega um porquinho, tira da lama, lá do espojador de lama, dá um banho nele, coloca um perfume, coloca um creme, deixa ele bonitinho, cheirosinho, só que você tá agarrado nele aqui, né? Tá dando banho nele agarradinho. Se você tirar a mão do porquinho, o que acontece? Ele vai correndo para a lama de novo e se suja tudo. Assim é nós. Se Deus tirar a sua mão de nós, nós corremos de volta para o pecado.
Nós nos afundamos no pecado, porque nós somos pecadores. Então, a redenção de Cristo é o justo se entregando pelos injustos. Paulo diz aos romanos, por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem entrou a salvação no mundo. Então, estou te dizendo com palavras bem claras, a redenção veio por meio de Jesus. A cruz de Cristo veio te salvar da condenação eterna, da ira de Deus. E isso se chama redenção. A segunda palavra que faz parte desse processo de salvação é propiciação. Essa palavra, ela tem a sua origem lá no culto judaico do Antigo Testamento. Lá tinha um utensílio do templo chamado de Arca da Aliança. Era um baú quadrado, em cima do baú tinha 2 querubins, que encostavam as suas asas uns nos outros, e embaixo da asa tinha era a tampa da arca desse baú. E essa tampa era chamada de propiciatório. É ali que o sacerdote derramava o sangue do animal para que simbolizasse o perdão dos pecados dos povos, do povo judeu que estava lá fora do templo adorando a Deus. O sumo sacerdote fazia isso uma vez por ano. Pois bem, a Bíblia nos ensina que agora Jesus é a nossa propiciação. Ele é a tampa da arca que recebe, ou seja, que derramou o seu próprio sangue para perdoar os pecados do povo. O escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: aqueles sangues derramados na antiga aliança, lá no culto de Israel, não tinham a capacidade de perdoar o povo. Já o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, tem a capacidade de nos limpar por inteiro. Foi João Batista que disse o seguinte, quando ele viu Jesus vindo, ele falou o seguinte, assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo, o sacrifício de Cristo, tem a capacidade de nos limpar, de nos purificar de todo o pecado, porque ele é a propiciação por os nossos pecados. Ele foi oferecido em nosso lugar. Ele desviou a ira de Deus que estava sobre nós e colocou sobre si mesmo. Ele, sobre os seus ombros, pegou toda a ira de Deus para que nós viéssemos a ser perdoados. Essa é a propiciação. E a terceira, essa obra de redenção maravilhosa que Jesus fez em nosso lugar, essa propiciação que ele tomou no nosso lugar, nós merecíamos ser mortos. Ele não, ele era justo, o justo pelos injustos. Gerou o quê? Gerou a nossa justificação. Isso aqui é maravilhoso, meu irmão. Minha irmã que está me vendo agora. Então, diante de Deus, quando Paulo falou que não tinha um justo sequer sobre a terra, agora, pelo sacrifício de Jesus, pela propiciação de Jesus, pela redenção de Jesus, nós nos tornamos justos. Nós nos tornamos justos. Não tinha nenhum justo. Por nossa própria vontade, nós estamos longe de Deus. Mas pelo sacrifício de Cristo, nós nos achegamos perto de Deus. O escritor aos Hebreus diz que aquilo que separava nós do Pai foi rasgado, o véu foi rasgado. Nós temos acesso direto ao Pai. Então nós somos justificados diante de Deus. Nós somos justos porque nós somos bons. Nós não somos justos porque nós produzimos boas obras. Nós somos justos porque o justo verdadeiro deu a sua vida por nós. E a partir daí nós somos justificados pela propiciação no seu sangue. E isso tudo se chama a redenção de Cristo Jesus, a sua morte na cruz. Então, quando nós entendemos essas 3 palavras, a seriedade dessas 3 palavras,
nós começamos a compreender a seriedade, o tamanho dessa grande salvação. O resultado disso é que nós vivemos pela graça, sem condenação. Nós vivemos pela graça em gratidão a Deus. Nós não merecemos essa salvação. Nós somos agraciados por essa salvação. Então toda a nossa conduta, toda a nossa maneira de viver, toda a nossa prática, todo o nosso relacionamento entre os seres humanos tem que ser na via da gratidão. Senhor, eu faço isso porque eu sou grato a Ti por tamanha salvação que alcançou a minha vida. Eu queria ouvir nos comentários se você já tinha escutado ou visto alguma coisa sobre isso, sobre a redenção, sobre a propiciação e sobre a justificação. Se você já tinha entendido dessa forma. Comenta aqui nos comentários, eu quero ver. E se você ficou até aqui, gostou, foi edificado, sentiu que foi ajudado, eu te peço para se inscrever no meu canal. Toda terça e quinta sai um conteúdo novo que nós nos encontramos. E já tem um vídeo aqui do lado, você pode clicar nele e continuar aprendendo sobre a palavra de Deus. Tá bom? Um abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.